Muito bem. Nós vamos então dar sequência ao estudo do livro Nosso Lar, lembrando que no capítulo anterior, que foi o capítulo 34, o André Luiz estava auxiliando a receber os resgatados do umbral. E aí, numa tentativa de ser prestativo, ele cometeu alguns equívocos, né? Na atenção a alguns assistidos que ainda não tinham preparação, né, para, para estar naquele ambiente, pois estavam em desequilíbrio, primeiramente precisariam ser tratados, né, orientados. Então, ele recebeu as orientações de Narcisa sobre isso, foi um aprendizado para ele. E agora, nós vamos dar sequência com o capítulo 35. Encontro singular. Então, vamos proceder à leitura aqui, e aí, dentro daquele combinado, né? Quem quiser fazer qualquer pergunta, quem quiser fazer qualquer intervenção, né? Pode, é só levantar a mão ou falar, tá? Que não tem necessidade, né? Não precisa nem esperar não, pode interromper a qualquer momento. Então vamos lá. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente, a meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me, então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando: vou mudar isso aqui. Francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que eu encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Então, logo nesse início, nós vemos aqui que aconteceu uma coisa com o André, muito corriqueira, como acontece com a gente com muita frequência nos nossos ambientes aqui, que é você estar em algum lugar e de repente aparece um conhecido a quem você não via há muito tempo, que se surpreende com a sua presença ou você se surpreende com a dele. Então, bastante corriqueira essa situação. Só que com o André tinha um agravante, né? A última vez que ele tinha visto este personagem havia sido ainda quando os dois estavam encarnados. E agora ambos estavam na situação de desencarnados. Então, tem essa peculiaridade.
né? E aqui chama a atenção para a gente o constrangimento de André, quando ele fala assim, justo acanhamento. Vocês já viram aqueles casos de uma pessoa que de repente está devendo a outra e de repente o credor aparece de uma hora para outra e o devedor fica todo roxo de vergonha, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu com André. Veio, né, uma pessoa do passado distante dele e que causou certo acanhamento, porque as lembranças que o André tinha daquele episódio não eram lembranças, digamos assim, muito boas, não eram lembranças assim muito abonadoras, elas eram desabonadoras. E aí ele traz uma reflexão, né? Uma declaração que é muito importante que a gente preste atenção, e nós já falamos isso aqui várias vezes, que é quando ele fala assim: não podia fingir naquele ambiente novo. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Porque naquele ambiente, o pensamento, para muitos espíritos, ele era transparente. Às vezes, um espírito inferior perscrutar a mente de um espírito superior não é possível, mas o contrário é possível. Um espírito superior, muitas vezes, ter acesso a que um espírito inferior, né? Inferior que a gente fala assim no sentido moral, no sentido de desenvolvimento evolutivo. Então, o pensamento, em alguns casos, ele se torna transparente, ele se torna evidente. E é por isso que ele fala aqui, não podia fingir naquele ambiente novo. Porque além do pensamento, as expressões, elas se tornavam muito mais características. Elas se tornavam muito mais, assim, fáceis de serem interpretadas, porque no ambiente em que a mentira é mais assim difícil de acontecer, de ser das pessoas serem enganadas pela mentira, então as expressões faciais também, os semblantes, no caso, como é referido aqui, transpareciam muito o que estava falando o coração, o que estava falando o sentimento. Então, ele traz essa declaração que é muito importante. Por isso que é cada vez mais importante a gente acostumar em lidar com a verdade aqui, porque se não nos habituamos, se habituamos sempre a, a disfarçar, se habituamos sempre a esconder, né? Ou tergiversar, ou faltar com a verdade, quando formos para o mundo espiritual, até que tenhamos o hábito salutar, né, de falar sempre a verdade, até que nos habituemos a essa nova forma de proceder, vai ser muito difícil. Então, esse treinamento é muito importante que ele já comece de cá, mesmo que a gente esteja muitas vezes acobertado pela, né, muitas vezes pela questão de o pensamento não ser transparente, porque não somos telepatas aqui nesse plano, mas se a gente não se habitua, vamos passar muito aperto quando chegarmos do lado de lá. Pode falar, Renatinha. O Sidney, ele está contando para gente que ele passou uma senhora vergonha, né?
porque ele fala que um justo acanhamento foi uma vergonha e tanto, né? Porque ele já começa a falar no início, né? Que a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. Se fosse uma pessoa que abordasse a ele de uma forma mais ríspida, ele já ficaria, né, de sentinela, ele já ficaria é, é, aguardando, né, o desfecho daquilo ali, aquela uma ação mais violenta. Isso acontece conosco, né? Mas como a abordagem do Silveira foi muito carinhosa, já deixou ele relaxado. E isso acontece com a gente, né? A abordagem carinhosa não permite que a gente se arme. E aí, só que a hora que ele ia cumprimentar e ele lembrou, né? Imediatamente a consciência da gente presta esses favores, mesmo que a gente não peça, ele sentiu a vergonha, né? Esse acanhamento, vergonha, ele sentiu um vergonhão, porque ele foi lembrar de tudo. E a mente da gente, ela é muito célere, né? Ela consegue entregar para a gente as coisas de uma forma muito pronta, muito rápida. Então, quando ele fala aqui que como é que ele fala aqui? Mas a lembrança do passado me paralisava de súbito, né? Ele teve, quando ele é abordado daquela forma carinhosa, ele teve o ímpeto de retribuir da mesma forma, só que imediatamente, quando ele se lembra, ele paralisa, e isso acontece com a gente, né? É o tal do passar a vergonha à vista ou no crédito, como diz hoje, mas na verdade vergonha é vergonha, e a vergonha dependendo, né, de como aconteceu a situação, porque tem vergonhas pequenas e tem vergonhas enormes, né? E geralmente aquelas que vão de encontro, aquelas pisadas na bola que a gente dá, assim, homéricas, elas são aquelas que deixam a gente sem ação. Por isso que o título se chama, né, Encontro Singular, é um encontro único, né, de uma oportunidade única, e a gente vai ver isso no decorrer do estudo, mas é singular porque entrega tanta coisa, né? Entrega tanta coisa esse encontro pra gente. Então, tadinho do André, eu sou amiga dele nessas questões de passar vergonha. Eu entendo o que que ele sentiu aqui. Mais alguém quer falar, comentar esse trecho aí, gente? Então vamos lá. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa suplicante, esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas, humilhava-se dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que a minha mãe intercedeu atenciosa, recordei que a minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai
esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Então, aqui nós vemos que o André, o constrangimento dele, impedia que ele verbalizasse, né, esse pedido de desculpas, né, porque as lembranças eram muito chocantes para o André. Depois desse aprendizado último que ele carregava, né, da lei de causa e consequência, de tudo, né, o que fazemos gera uma consequência. Então, aquelas lembranças eram chocantes para ele, porque ele tinha acabado de aprender com as novas lições recebidas em nosso lar, que esses momentos da vida são marcantes para o espírito. Esses momentos, né, em que a vida cotidiana coloca situações em que a gente faz escolhas e toma decisões, que muitas vezes são momentos que, quando encarnado, nós não damos tanta importância, porque ainda, pelo véu do esquecimento, pela nossa ignorância, às vezes, por não ter avançado ainda na moralidade, na espiritualidade, que a gente não vê importância em situações desse tipo, então ele se lembrava em detalhes dessa ocasião, né? E a atitude dele e do pai agora o deixavam chocado. Então, isso dificultava que ele se manifestasse, né, a respeito daquele assunto. Tinha um constrangimento cerceando a iniciativa dele, né? Mas era uma coisa tão importante, tão marcante, que ele lembrava em detalhes. Então, mesmo o espírito estando encarnado, não tendo, muitas vezes, todo o conhecimento que ele tinha agora, depois de desencarnado, no nosso lar, a própria consciência, né, já marcara aqueles atos a fogo no espírito. A consciência marcava, a, né, com marca, né, inesquecível, aquelas atitudes. Por isso que bastou ele vislumbrar a primeira vez o rosto do Silveira, que a recordação veio toda detalhada na mente. Por quê? Porque ao vivenciar aquilo, ao tomar as decisões que tomaram, né, eles estavam sabendo que estavam fazendo uma coisa incorreta, uma coisa contrária à sua própria consciência. E todas as vezes que a gente faz alguma coisa que agride a nossa consciência, aquilo ocupa um lugar na nossa memória, né? Aquilo não fica esquecido como um detalhe sem importância do nosso cotidiano. Aquilo foi uma coisa importante. Então, essa recordação veio toda em detalhes na memória dele, né? E aí ele fala assim: recordei que minha mãe intercedeu. Então, quando a gente acompanhou no capítulo anterior isso aí, né, a participação da mãe do André, que era um espírito muito bem superior a ele, que habitava, inclusive, outra esfera, uma esfera mais sublime, mais adiantada. Então, nessa pequena frase aqui, recordei que minha mãe intercedeu, mostra a justificativa por que a mãe dele. Eu não estou falando que foi só por causa desse fato que ela tinha nessa condição espiritual. O que eu estou dizendo aqui, esse gesto dela que é narrado aqui, mostrava já uma índole espiritualizada, afetiva, compassiva,
Porque dos personagens, né, do marido dela e do filho, no caso o André, somente ela se compadeceu daquela família. Então, isso justifica, né, porque esses espíritos que já têm essa condição espiritual superior, né, já têm um coração que abarca, né, mais pessoas do que as do seu próprio círculo familiar, demonstra porque esses espíritos ascendem mais na escala espiritual. Alguém quer fazer, né, alguma intervenção, gente, sobre essa parte? Então Eu estou vamos lá. Sidney, Oi, pode falar. você estava falando aí, eu estava me recordando que essa é um dos ensinamentos de Jesus para gente, né? Sobre, sobre a gente perdoar, né? Sobre o perdão das ofensas, né? Jesus deixou para nós a oração do Pai Nosso, que exemplifica o que é um pedido, né? Para o Pai diante das nossas faltas, né? A gente não pede a Deus para que Ele perdoe as nossas faltas na mesma proporção que a gente perdoar as faltas alheias. Então, muitas vezes, a gente é muito condescendente com as nossas necessidades, né? Não estou fazendo juízo das atitudes do pai, do André, né? Como comerciante, ele tinha uma visão, mas a gente tem que ver o que essa parte traz para a gente, que você estava comentando, que a gente deve pensar, é que tudo que transgride o equilíbrio fica marcado na gente a ferro e fogo. Então, assim, você falou bem, aquilo veio na mente dele com uma força tão absoluta que ele se lembrava dos detalhes, que possivelmente na hora que ele estava lá, né, participando daquela conversa, ele não deu tanta atenção para isso, né? Ele esperava a resolução rápida daquela situação, mas a mente dele gravou até o que ele não prestou atenção. Então, é muito importante para a gente observar isso, porque muitas vezes a gente quer justiça diante das nossas faltas, a gente quer justiça e quer perdão, né? Mas a gente não sabe trabalhar com justiça, não sabe perdoar, né? Às vezes, claro que falando assim, né, gente, fora da situação de comércio, de negócios, é diferente, é diferente, né? Eram negócios, eram situações materiais, mas a gente consegue observar que, de repente, diante, né, de uma situação onde o Silveira estava doente, estava com 2 filhos doentes, era uma situação dificílima, né? E a esposa lá se humilhando, pedindo, pelo amor de Deus, né, rogando a única pessoa que ela via que tinha sensibilidade para entender aquela situação, que era a mãe de André, que era, como você disse, um espírito de sentimentos mais elevados, né? Um espírito nobre, porque só um espírito, uma pessoa que já tem uma certa nobreza de alma, ela consegue se colocar no lugar do outro. Eu não estou nem falando em perdoar dívidas, não, que acredito que nem foi isso que a dona foi pedir, perdão da dívida, né? Foi pedir para protelar um pouco, para dar mais um pouco de tempo. Enfim, as situações que aconteceram lá, elas poderiam ter tido um desfecho para a consciência do André, para a consciência do pai, né, que nesse momento se encontra em condições muito difíceis, poderia ter tido esse lenitivo. Então a gente, assim,
lembrar disso, né, nas nossas vivências diárias. É que a gente sempre pode fazer um pouco melhor do que a gente faz, né, o que a gente pensa no automatismo, que é certo, que é correto. Porque se for movido pela nossa dureza, pela nossa ganância, a gente sente na hora. A gente sente, a gente pode não dar ideia para a situação, para aquele sentimento, né, igual aquele capítulo anterior, né, que a gente estudou na outra semana, que a Doninha falava lá que diante das atitudes dela, a consciência até mordia um pouco, vocês estão lembrados? Que ainda usava, né, a consciência me mordiscava. Mordiscar é morder, é uma pressão, é uma certa dor, é um incômodo. Então, diante das nossas ações, a gente fazer uma avaliação do que a gente pode oferecer, porque mesmo que a gente não possa oferecer uma ajuda, um socorro, da forma como a pessoa solicita, né, até a forma de falar, a forma de olhar para o outro, pode ser um atenuante para nós, mesmo que seja impossível solucionar da forma como o outro gostaria, né. Então, assim, me chamou muita atenção sobre isso, sabe, da gente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas, que nos ajude diante das nossas dificuldades, e a gente recebe, né, porque o manancial divino, ele é fécundo. Porém, quando chega a nossa vez de obrar da mesma forma, a gente não tem a mesma atitude diante dos nossos semelhantes. E isso para quaisquer coisas. Só isso, Cid. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível, declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que, no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardava profunda indiferença a todas as súplicas. E quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. E lembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Então, nesse trecho de leitura, né, o André narra, recordando a frieza do pai dele, porque pela narrativa aqui via-se que era uma pessoa muito financista,
muito financista, era um negociante assim muito duro, daqueles que provavelmente fazia conta de qualquer centavo, né? Tudo indica pelo comportamento aqui. E apesar de relatar que já havia um relacionamento anterior, ou seja, não era só um cliente, tratava também-se de um amigo, ele era credor, não só de um cliente, mas de um amigo, né? Mas não abria mão do que rezava a lei, dos recursos legais, do efeito legal. E para consolar aquela senhora chorosa, dizia que tinha pessoas em situação pior, ou seja, que era também uma forma de, entre aspas, aliviar-lhe a consciência. Essa justificativa, como quem diz, olha, eu não estou fazendo nada demais com você, porque eu já tratei dessa mesma forma pessoas até em piores situações, né? E outro detalhe que a gente vê nesse trecho era os costumes da época. A esposa, né, no caso a mãe de André aqui, era um espírito superior em moralidade, em sentimentos e provavelmente até em conhecimento. Mas os costumes da época, muito rígidos e muito desfavoráveis às mulheres, né, tinha esse ambiente patriarcal dominador. Então, a opinião da mulher não valia muito, né? Tanto que ele a repreende aqui, fala, não se meta nos meus negócios, isso não é da sua competência. Sua competência é fogão e tanque, digamos assim. É o que ele está falando aqui, que era um costume muito comum naquela época, essa pouca valorização das mulheres, né? Essa pouca autonomia das mulheres. Então, mesmo ela tendo já uma noção espiritual, uns valores já mais desenvolvidos, ela não tinha como implantar aquilo, porque era tolhida pelos costumes da época, pela cultura da época. Tanto que nós vamos ver que o André praticamente só levava em conta o que o pai dizia. Gostava da mãe? Gostava da mãe, amava sua mãe. Mas, digamos assim, como comportamento balizador e norteador, era só o pai em quem ele se mirava. Mais algum comentário, gente? Sigamos, então. Queria desculpar-me e, todavia, não encontrava frases justas, porque, na ocasião, também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam. Não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos de minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tiveram notícias daquela família, que, certo,
nos devia odiar. Essas reminiscências alinhavam-se no cérebro com a rapidez de segundos. Num momento, reconstituíra todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Então, a dificuldade maior de André também era porque o pai dele não era o único culpado. Aqui ele confessa que encorajar o pai a se manter firme naquela decisão, naquele critério, né? Então, ou seja, e, e ainda corrobora aqui aquilo que nós falamos antes. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista. Então, naquela cultura patriarcal, principalmente, desde criança, que a formação dele era dirigida energicamente pelo pai. Nós já vimos passagens anteriores aí em que relata que a mãe não tinha muito. Mãe, apesar de tentar e de ter muitos firmes os valores da consciência, não tinha muita ingerência, porque o pai era enérgico, como era quase a totalidade dos pais daquela época. A mulher era mera coadjuvante na educação dos filhos. Então, André trazia desde pequeno as diretrizes do pai como norte de conduta dele. E aí, esse direcionamento já num espírito que tinha aquelas tendências todas arraigadas no espírito, né, por comportamentos já sedimentados ao longo do tempo, praticamente repetia as mesmas atitudes do pai, né? Então, aí ele tinha esse sentimento de culpa, porque ele tinha sido coparticipante daquela ação. Porque se fosse só o pai, podia se envergonhar por ter um parentesco com o pai. Mas ele se envergonhava porque ele ratificou a atitude do pai, né? Então ele tinha sido cúmplice naquele desatino, naquele desacerto. E isso era um motivo do maior constrangimento dele. Quando ele diz assim, não queria saber se outros sofriam, reflete a mesma frieza do coração do pai. Porque ele tinha essas tendências e tinha sido educado também, né, dessa forma, com esses valores, esses conceitos. E aí, quando ele fala assim, os Silveiras, né, depois que ele relata a falência dos Silveiras, a mudança para o interior, né, na maior penúria, fala assim, nos devia, por certo, nos devia odiar. Por quê? Ele aí fazia, digamos assim, uma comparação com ele mesmo. Se aquilo tivesse acontecido fosse com ele, ou seja, o sentimento que ele teria por esse credor implacável, seria o ódio. E a própria consciência dele, né, já relembrando ele né, daquela ação, vinha para ele esse pensamento. Nos devia odiar. Mas, então, grande foi a surpresa dele, né, de encontrar um Silveira sorridente, né, e carinhoso. Então, isso foi uma surpresa para ele, porque os parâmetros que ele tinha eram os da educação paterna e os dele próprio, né, que numa situação daquela odiaria, né, esse credor.
E aí ele pergunta: tem visitado o velho? O velho não quer dizer aí o pai dele, né? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Pejo quer dizer vergonha, pudor, constrangimento. É uma palavra mais antiga que ainda existe no dicionário, mas é muito pouco utilizada hoje em dia. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou o meu constrangimento e, apiedando-se, talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Então, aqui a gente vê um Silveira bem consciente, bem caridoso, ao perceber aquele constrangimento de André, para não continuar, né, para não continuar oprimindo com aquele constrangimento o André, ele resolve se afastar, demonstrando uma grande humildade de comportamento. Procurou afastar-se, abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Sucessos aqui está no sentido de acontecimentos, de sucessões, não de sucessos, que é sinal de vencer, de ganhar alguma coisa. Essa palavra pode ter também essa conotação mais ligada à sucessão de acontecimentos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que eu ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E, tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou-se você o belo, aproveitou você o belo ensejo? O que quer dizer? Indaguei. Então, a gente vê aqui que até um espírito adiantado como a Narcisa já havia passado por uma situação daquela. Porque todos nós podemos passar. Quem que não tem no seu passado, e nós não estamos falando somente desta vida, quem que não tem alguém que foi, digamos assim, muito ofendido, muito injustiçado, né? Ou até desamparado, ou, né, que tenha, digamos assim, sido motivo de algum fato que para nós é de constrangimento. Qualquer ser humano encarnado num planeta de provas e expiações, certamente vai ter uma situação dessa, né? E aí, quando a Narcisa fala hoje, sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, ou seja, o fato de encontrar pessoas com quem temos débitos, oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida. Porque todas as pessoas que de alguma forma se relacionam conosco, a própria doutrina espírita nos ensina que não existe acaso. Então, se cruzamos com uma pessoa, algum sentido tem, algum objetivo tem. E na totalidade das vezes,
né? Temos, né, que nos relacionar com essas pessoas com simpatia, com empatia, com compreensão, né? Porque faz parte do nosso processo de aprimoramento, porque ao longo de milênios nós viemos desacatando, ofendendo, oprimindo, machucando, ferindo, né? Então, são oportunidades benditas que aparecem da gente refazer, né? E aí, por isso que a Narcisa fala restabelecer a simpatia interrompida. Era para ter uma simpatia e aquele propósito foi interrompido por um desequilíbrio, por um equívoco, por um comportamento equivocado, né? E aí ela pergunta para André: você aproveitou a oportunidade? E o André, como diz, não compreende a pergunta dela. O que quer dizer? Apesar de já conhecer tanto, ele não entendeu o que ela queria dizer. Algum comentário aí, gente? Sigamos então. Aí ela explica. Desculpou-se com Silveira? Olhe que a grande felicidade é reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é o culpadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Então, aqui a Narcisa explica. Ô André, você se desculpou com Silveira? É grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz, identificando-se com o antigo, não perca a oportunidade de fazer seu amigo, ou seja, aquele que é um adversário, faça dele um amigo. Você o ofendeu, o tem como adversário. Já reconhece os seus erros, porque o André já havia reconhecido que tinha errado. Mas ele não via importância nisso de tomar iniciativa e esclarecer as coisas e pedir perdão, né? Então a Narcisa incentiva ele que faça isso. Vá lá e peça perdão. Já que você já está ciente de que cometeu um equívoco e não faria isso novamente, livre-se dessa pendência. Vá lá, né? E transforme esse pretenso adversário, que você acha que é seu adversário, um amigo. E aproveita o momento, porque esse momento pode não ocorrer tão cedo novamente. Essa oportunidade pode não ocorrer tão cedo, porque o Silveira é muito culpado. Então, ela é muito direta aqui
e muito objetiva em esclarecer o André. E ela falava por experiência própria, pela sua bagagem de conhecimentos que ela já havia adquirido, né, das leis divinas, do Evangelho, das instruções do Evangelho, porque tudo isso que nós estamos falando está lá, nos 3 Evangelhos. A de perdoar 70 vezes 7, a de reconciliar-se com seu inimigo, né, antes que o juiz julgue, antes que esteja na frente do juiz. Tudo isso está lá nas prédicas do Cristo. Então, a Narcisa, um espírito, né, um pouco mais adiantado que o André, já havia passado por essas experiências, né? Mas ainda assim, André estava indeciso. Aí ela fala: não temos sucesso. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário para o êxito. Então, Jesus dá aquela mãozinha, dá aquele empurrãozinho, ele dá os recursos, porque ele pede para a gente perdoar, pede para a gente, né, se reconciliar com o inimigo. Quando a gente vai fazer isso, é muito pertinente, é muito coerente que a gente receba essa ajuda do alto, porque nós estamos caminhando dentro das premissas que nos pede o Evangelho, né? Então, ela fala de maneira muito clara para o André, né? É, e aí, e aí que ele se torna mais seguro de tomar atitude. Algo mais, gente? Pode falar, Renata. Ô Sidney, eu fico imaginando, né, a cara do André, porque pedir desculpas não é uma coisa fácil, né, gente? Pedir desculpas é muito difícil mesmo, sobretudo quando o erro partiu da gente, porque a gente caminha com um inimigo, né, dentro da gente, que é o orgulho que a gente vai alimentando, aquele bichinho, achando ele bonitinho e tal, 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 e chega um momento que ele fica praticamente que imperativo na vida da gente. Então, se desculpar é muito difícil mesmo. Requer uma dose de coragem muito grande, porque muitas vezes é, é, você tem que ter a coragem, né? Aquele impulso para ir lá e falar. E quando ele fala que ela fala, né, restabelecer, que está lá em ciminha, restabelecer a simpatia interrompida, porque a simpatia é o caminho natural dos espíritos, né, entre os espíritos. A simpatia é o caminho natural. Tudo que a gente faz para quebrar essa corrente, é isso sim é a interrupção. Então ela fala, né, restabelecer a simpatia interrompida, porque a simpatia é algo natural para nós, a gente que interrompe o fulcro de energias, né? E quando ela fala para ele, que ela lembra ele, né, de Jesus, dos ensinamentos do Cristo, e Jesus fala para a gente, né, para a gente se reconciliar com os inimigos, e eu acho mais interessante que, se a gente for pensar sobre esse ensinamento de Jesus, a gente vai entender que o maior inimigo é nós mesmos. Então, antes de eu perdoar alguém por uma falta, eu tenho que perdoar a mim também. Ou, se não for antes, imediato aquilo, né? Imediata aquela relação que está partida, que está quebrada, é, eu também tenho que perdoar a mim, porque eu sou esse inimigo, né? Igual eu falei, a gente anda caminhando com um orgulho que adora dizer para a gente que a gente está certo. O nosso orgulho gosta de falar isso, né? Enaltecer
na gente a falta de razão que a gente tem. Então, reconciliar-se com a gente também é importante para a gente poder sarar. Porque quando a gente não perdoa, e enquanto a gente não perdoa, gente, não para de doer. É isso que Narcisa está dizendo para ele. Você não vai ter paz de consciência se você não restabelecer essa conexão. Se você não for lá e abrir o coração para ele, né? E o medo do André fala para ele, ó, eu presumo, né? Ah, ele pode me rechaçar, ele pode me dar um passar fora, ele pode ser indiferente, ele pode falar alguma coisa ríspida. Eu pensando isso para André, mas isso a gente pensa na vida da gente, né, quando a gente tem esses confrontos, próximos a nós. E aí eu lembro que o Divaldo fala uma coisa que eu guardei no coração, que é uma fala do Djalma, do Divaldo, que ele fala assim: "Quando a gente não gosta de uma pessoa, nós temos um problema. Agora, quando alguém não gosta da gente, e se esse sentimento é só da pessoa, quem tem um problema é ela. Então não há por que criar conexão. Ah, fulano não gosta de mim, então eu não vou gostar dele, ou então eu vou sofrer porque ele não gosta. Não, reconcilia-te, né? Faça a tua parte, abra o caminho. E a pessoa vai escolher se ela também quer caminhar na sua direção, porque a ponte é uma construção para dois, né? Então, se ela não quiser participar, é um direito dela, mas você sacudiu a poeira e saiu daquela condição. Quem ficou na mesma condição é o outro. Aí já é com ele, é responsabilidade dele. Então, é uma passagem, é um capítulo muito profundo, né? Tanto dos ensinos de Jesus, que são muito profundos, e todo o diálogo a gente tem que entender que não tem palavra solta, né, não tem palavra desperdiçada, ela está colocada aqui e ela carrega um sentido, ela carrega uma música para a nossa alma. É isso, Cid. Você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso você poderia, acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor reconhecendo o infinito da vida. Então, aqui nós vemos que André finalmente consegue se abrir, né? Pedir perdão e reconhecer que estava muito equivocado, né? E ele fala, quando o dinheiro se alia à vaidade, dificilmente um pode afastar do mau caminho. É verdade. Essa dupla explosiva, dinheiro e vaidade, faz muitos estragos num planejamento reencarnatório, se não atentarmos. É por isso que no livro dos Espíritos
ou no Evangelho, não me lembro exatamente, há uma, digamos assim, uma reflexão de que muitas vezes a riqueza pode ser uma prova mais difícil do que a pobreza, né? E aí nós vemos as, a sublime humildade do Espírito Silveira, que não tinha uma mágoa no coração, não falou uma palavra rude, não se queixou, não julgou, não admoestou, né? Teve uma atitude de muita humildade e compaixão. E fala e agradece pelo acontecido, porque aquilo de fato deve ter, do ponto de vista material, ser tido um retrocesso muito grande, mas na formação dos filhos, nos desafios da vida e tudo, possibilitou o crescimento daqueles espíritos no tocante à questão moral e espiritual, né? Só que nós devemos lembrar que no Evangelho de Jesus tem aquela reflexão. O escândalo muitas vezes é necessário, mas ai por meio de quem vem o escândalo. Ou seja, muitas vezes as coisas que acontecem é para a nossa instrução, mas aquele que deu, né, a oportunidade, mesmo que no futuro esse acontecimento se mostre de alguma maneira benéfico para o espírito, aquele que agiu com frieza, com indiferença, com falta de amor, ele cria um débito para ele. Parece contraditório, mas é muito fácil de compreender. Jesus nos usa como instrumentos, né? Se você não quiser ser o instrumento da opressão, da violência, né? Não precisa ser você. Outro, com certeza, no mundo onde o mal prevalece sobre o bem, né? É, é, outro vai trazer aquela situação. Não temos que ser nós, a não ser que seja uma coisa com muito discernimento, porque aí estou falando de uma coisa diferente por exemplo, você negar uma coisa para um filho que você sabe que vai fazer mal para ele, né? Ou para um amigo, ou para um ente querido, porque aí a sua atitude, a intenção é benéfica. É diferente de uma atitude dessa, né, do credor implacável, em que ele pensou só nas suas vantagens financeiras. A atitude dele não tinha uma intenção benéfica, não tinha uma intenção, né, é, boa para quem estava solicitando ajuda. É diferente. Mas então, apesar de que o Silveira que reconhecia que a situação foi boa, mas quem praticou, no caso o André e o pai dele, assumiram um débito perante a lei divina, né? Então, é um ângulo que a gente pode olhar também. Nossos adversários sempre nos traz dificuldades, e as dificuldades, às vezes, nos fazem crescer. Sob esse ponto de vista, sob esse ângulo, eles são, de fato, benfeitores, né? Mas a cada um com a sua colheita. E para finalizar, gente, vou continuar a leitura aqui. Fixando emocionado os meus olhos úmidos, afagou-me paternalmente e rematou: não perca tempo com isso. Breve, quero ter a satisfação de visitar seu pai junto de você. Abracei-o então, em silêncio, experimentando a alegria nova em minha alma. Pareceu-me que num dos escaninhos escuros do coração se me acendera uma luz divina para sempre. Então, aqui a gente
a gente chega ao final da nossa apresentação de hoje, certo? E na semana que vem nós vamos ter a oportunidade de dar prosseguimento a esse capítulo. Então, antes da gente encerrar aqui, deixe-me parar a gravação para a gente, inclusive, decidir quem vai fazer a apresentação do capítulo 36.